Fala investidor, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje vamos falar sobre um dos fundos mais sólidos e respeitados do mercado, o HGLG11, um gigante da logística. Se você investe ou está pensando em começar, esse vídeo vai abrir a sua mente. Vou te mostrar os pontos fortes, os riscos, o portfólio, a qualidade dos imóveis, a gestão e, é claro, os famosos dividendos. Então deixe seu like, se inscreve no canal e bora pro conteúdo. O HGLG11 ele é um dos fundos imobiliários do tipo tijolo, focado no setor da logística. Ele existe desde 2010 e é um dos fundos mais tradicionais da bolsa. Atualmente, né, se você está assistindo esse vídeo agora, você pode ver que a cota do HGLG11 está em 159,10 centavos. Quer dizer, se você fosse comprar essa cota agora, você estaria aí pagando por cota 159,10 centavos. O dividend yield, o dividendo de yield, nossa, que nome difícil. O dividendo de yield está em 8,30, né? Seu PVP tá um valor legal. Aqui mostra que o PVP dele está descontado. Se você estivesse comprando agora, tá mostrando que ele está abaixo do valor patrimonial, tá com desconto. Então seria uma boa entrada para você estar comprando, né? Sua liquidez diária está em 7 milhões e 833 mil. A sua valorização aqui, ó, né, nos últimos 12 meses foi de mais de 21,27%, né? O que mostra que é é uma ótima oportunidade de entrada para o fundo imobiliário, tá? A proposta do fundo é clara: investir em galpões logísticos de alta qualidade, bem localizados e arrendados para empresas grandes e estáveis, e ele também investe em projetos build, ou seja, imóveis construídos sob medida para inquilinos específicos. O portfólio do HGLG11 ele é um dos seus maiores pontos fortes. Ele é bem distribuído em diferentes estados e regiões estratégicas, com galpões próximos a rodovias importantes, centros urbanos e pontos industriais. Normalmente o fundo conta com mais de 15 imóveis espalhados por São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás, Bahia, Espírito Santo. Além disso, o fundo tem imóveis em Extrema, Minas Gerais, Cajamar, São Paulo, Itapevi. E esses são só alguns dos pontos que grandes empresas buscam para distribuição rápida. O portfólio tem grande participação locatária, ligados ao e-commerce, logística e grandes varejistas industriais. Entre os nomes frequentes citados estão Mercado Livre, Carrefour, Volkswagen, Electrolux, DK, Shopee, Leroy Merlin. Só aí você consegue ver o tamanho do HGLG11. Isso porque esses são setores com maior peso, que é como o e-commerce, logística, automotivo no caso, saúde e eletrodoméstico. Ter grandes players aumenta a previsibilidade da receita, porém cria riscos de concentração. Caso poucos inquilinos representem fatias importantes da receita, é importante acompanhar a participação dos inquilinos nos vencimentos dos contratos. Agora vamos ao ponto que todo mundo aqui espera, tá? Que é os famosos dividendos. O HGLG11, ele costuma pagar rendimentos mensais. Historicamente, Né? Ele vem pagando dividendos regularmente, tá? Todos os meses pagando aí um percentual de 1,10, né, por cota, né? O que é uma coisa legal, que a gente pode ver que ele não oscila, porque é um mercado bem sólido, né? Bem resiliente, né? Na sua forma de pagar dividendos. Ó, tá vendo? Ó, 28/12 de 2025 a 28/2 de 2025, ó. 1,10, 1,10, 1,10, 1,10. Ó, que legal. isso acontece porque ele tem vacância baixa. Outra coisa aqui, ó, histórico da taxa de vacância. Tá vendo que ela vem mantendo a vacância bem baixa, né? Como já foi falado anteriormente aqui, ó, 2,8, tá? E às vezes a gente fica se pensando assim, ó, pô, um fundo com tantos imóveis, será que todos estão alugados? E aqui a gente pode ver que, ó, a taxa de locação dos imóveis é muito maior do que a sua vacância. Vacância, galera, é a quantidade de imóveis que esse fundo vai ter desocupado. Imagina que você tem um terreno com 10 casas, né? Então,
seria basicamente isso. Se você tiver todas as 10 casas alugadas, você tem 100%, né, de ocupação. Se você tiver 9 casas alugadas, significa que você tem 90% de ocupação e 10% de vacância, porque você tem apenas um imóvel desocupado, que no caso desses 10 imóveis estaria aí numa média de 10% para cada imóvel, tá bom? Então, para você ver aqui, ó, que de 100% de locação, apenas 2,8% está desocupado. Isso é muito bom. Isso é tipo, assim, deixa a gente bem confortável em ter esse fundo na nossa carteira. Os contratos são de longo prazo e muitos reajustados pelo IPCA, o que protege contra a inflação. Os imóveis têm ocupação por empresas grandes com risco baixo de inadimplência, quer dizer, é muito difícil a empresa querer sair por causa que é um contrato muito grande. A gestão é muito ativa, sempre renegociando os contratos em busca de novas oportunidades. Os dividendos ele muda com o mercado, mas você vai perceber que ele não costuma decepcionar. Aqui, ó, só para vocês terem uma noção, olha o quanto que ele se valorizou ao longo do tempo, né? Se você tivesse comprado aqui, ó, em 11 de 12 de 2020, olha o tanto que ele valorizou ao longo nesses 5 anos, né, que se foi passado aí, ele valorizou mais de 47%, né? Você compraria aqui a cota a R$ 108 no caso, né? Em 5 anos depois você já estaria com a valorização aí de mais de 47%, né? Quer dizer, hoje, atualmente, essa cota está aí na base de 159,10 centavos, né? Para a gente ver o quanto que você não só pode ganhar com os dividendos, mas também pode ganhar com a valorização da cota do fundo imobiliário. Olha só que loucura que é isso aqui, ó. A sua rentabilidade, né? Em um mês ela rendeu 1,83%, mas em 10 anos, né, sua rentabilidade bruta foi de 256%, cara. Olha que loucura. Já aqui mostrando que sua rentabilidade real já é menos a inflação, no caso, foi uma rentabilidade aí de 117%. Apesar de ser um ótimo fundo, o HGLG11 ele não é perfeito. Então vamos aos riscos que você precisa tomar cuidado. Ter concentração em alguns inquilinos, apesar de ser bons locatários, o fundo tem alguns inquilinos âncora, né, que a gente chama de âncora, que representa grande parte da sua receita. Se um deles desapontar ou não negociar o contrato, o impacto no caixa dos dividendos pode ser significativo, né? Não pagou, pode ter alguma alteração. O portfólio do HGLG11 ele é grande e tradicional. Isso significa que parte dos imóveis não são tão modernos quanto os competidores novos, né? Que sempre chega novos fundos aí. E isso pode ser um problema, já que o mercado cresce muito. E com isso, há muitos players disputando inquilino, fazendo com que os aluguéis possam perder força de reajuste em períodos de competição. E os inquilinos têm mais alternativas para negociar valores melhores. Muitos galpões novos estão sendo construídos no Brasil. Não é nada fora do normal, mas para quem investe é sempre bom estar acompanhando. Aqui vai alguns pontos do porquê esse fundo ele é tão bom para você que quer começar a investir. Ele pode te proporcionar renda mensal consistente, a exposição a um setor logístico, que é um setor muito bom para se investir, segurança e solidez. O fundo conta com um histórico longo e confiável, baixo risco operacional. Se você é o tipo de investidor que pensa a longo prazo, né, que é um dos fatores pelo qual a gente começa a investir, se você não é um tipo de investidor que gosta de fazer trade, esse fundo ele pode ser uma excelente pilar na sua carteira, porque ele tem menos volatilidade no longo prazo, previsibilidade no fluxo de caixa. É uma boa opção para quem busca segurança no patrimônio, quem prefere ativos reais e consolidados, quem prioriza baixa vacância e inquilinos fortes. Outra coisa legal é que assim, boa parte dos contratos tem reajuste pelo IGPM ou IPCA, oferecendo proteção. Se você é o tipo de investidor que acredita nesse setor, ele é ideal para você. Tá, e aí? Mas me diz aqui nos comentários, o HGLG11, ele já faz parte da sua carteira? Depois desse vídeo ficou mais claro se ele é para você? Deixa aqui nos comentários qual fundo que vocês querem que eu analise aqui no próximo vídeo.
Se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo. Valeu e até o próximo vídeo.